E aí, pessoal, esse é o Quem é Seu Ídolo, podcast de música e entretenimento da Rolling Stone Brasil. Eu sou o Dudu Valles, sou editor da Rolling Stone Brasil, e por aqui a gente traz os grandes nomes da música brasileira de volta pro papel de fãs. Yes. E hoje eu tô aqui com ela, que não somente é fã desta outra cantora há mais de uma década, como ela realizou, gente, o sonho. É realmente o sonho de todo fã, e ainda mais fã que é músico também, que é de tocar no palco, de abrir o show pra sua ídola. Primeiro vamos aqui receber ela, Dailin. Seja bem-vinda, como é que você tá? Olá todo mundo, muito obrigada por me receberem aqui, tudo bem? Imagina, tudo ótimo, a Ai, gente que meu Deus. agradece. Ainda mais pra contar essa história que não é qualquer história, né? Um conto de fadas de fã e ídolo. É um conto de fadas, literalmente. Literalmente. Literalmente, mas antes de você contar pra gente como foi essa história, a gente também agradece a vocês que estão ouvindo aqui a gente, não só pela sua plataforma de streaming, também como pelo YouTube da Rolling Stone Brasil. Esse também é um videocast da Rolling Stone Brasil, então se você ainda não nos acompanha por lá, segue a gente no YouTube, nas nossas redes sociais, para você Segue também mesmo, gente. ver este papo. Agora sim, Dai, sem mais mistério, quem é a sua ídola? Avril Lavigne. Avril Lavigne. Think we should get together now. And that's what everyone's talking about. Hey, you, I don't like your girlfriend. No way, no way. Foi, inclusive foi aniversário dela esses dias, né? 27 de setembro. É pra comemorar isso, a gente tá gravando aqui, a gente tá gravando um pouquinho depois já, a gente não está mais em setembro. Sim. Mas foi esses dias, então parabéns pra ela, que, Parabéns, Avril. que é libriana. Te mandei DM, mas acho que você não viu. Mandou DM. Gente, quem acompanha a Dai viu essa história se desenrolar, essa história que é o sonho de todo fã, que é tocar no show do seu cantor favorito, né? Mas esse é só o fim dessa história que começa muito tempo antes. Então a gente quer saber como é que a gente chega até aqui. Essa história começa lá nos anos 2000, longínquos anos 2000. Dai, quando é que você conheceu a Avril? Nossa, 2002. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Foi há 20 anos atrás. 20 anos, cravados. Cravado também com o lançamento do primeiro Vintage, o álbum. negócio é vintage. Vintage, Bem gente. vintage. We're cool. We're Mas cool. Cara, eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro especificamente, eu já contei essa história diversas vezes, por isso que eu acho que tudo o que aconteceu se tornou tão interessante. Porque até quem não me conhece sabe que eu sou fã da Avril Lavigne, tá ligado? Sabe que eu amo muito ela e que ela é uma Sim. referência. Eu trouxe imagens dela em comunicações de lançamentos meus, pôster, tá ligado? Então, é uma coisa que eu sempre deixei muito claro. Eu gosto de deixar claro quem são as minhas referências. Então, 7 anos de idade, eu tava na casa do meu primo. Minha mãe sempre me deixava lá. Ela ia trabalhar e me deixava na casa do meu primo. Ele era mais velho que eu. E ele falou, deixa eu te mostrar uma cantora. E eu lembro, era aquele computador de tubo. Ele botou o clipe de Skater Boy. Clássico, gente. Classic. Aí eu lembro a imagem que eu tenho na minha cabeça é de uma criança de 7 anos pulando muito na cama, porque eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo. E eu falei, quero ser que nem ela quando eu crescer. E isso ficou na minha cabeça. E eu tinha um sonho de ir no show da Avril Lavigne. Sim. Simplesmente, eu tinha um sonho de ir. Sim. Colar num show, de ver ao vivo. E em 2005, eu era muito fã, eu comprei skate por causa dela. Em 2005 eu já tava com 10 anos, né? 10, 11 anos eu comprei skate. Eu tinha blusa com o nome dela. Minha mãe não me deixava ter pôster, porque ela falava que era idolatria, era do capeta. Gente. Mas eu tava sempre consumindo. Eu baixava os conteúdos, tudo. Enfim, aprendi inglês, inclusive, muito por conta de ter ouvido muito Avril Lavigne quando eu era menor, assim. Acontece bastante, né? Quando a gente gosta de uma coisa que normalmente, às vezes, é em inglês, a gente vai atrás, a gente aprende as letras, a gente aprende a falar Aí você vai parecido. pegar a tradução e todo esse rolê. Então ela foi a minha primeira compositora que eu me apaixonei e me identifiquei logo de cara, assim. Então isso foi com 7 anos. Aí com 2005 ela veio pro Brasil a primeira vez. Sim, a gente vai falar dos shows. É isso. Aí eu tinha quantos anos? 2005? 10. 10 anos. E Uma criança. eu era uma criança. E eu lembro de uma imagem muito específica. O show ia ser dia 25 de setembro. Em São Paulo. 2 dias antes do aniversário dela. 2 dias antes do aniversário. Eu lembro perfeitamente disso. Aham. Ou alguma coisa assim, né? Aquela que lembra perfeitamente, não é a data. Mas eu lembro de ser muito molequinha, assim, eu tá com skate andando na rua.
sabia fazer nada. Mas eu podia... Minha mãe me leva pro show da Avril Lavigne, ela não tem dinheiro, filho. Eu morava em Goiânia, né? Sim. Eu não morava aqui. E então era uma coisa muito distante. Pagar Sim. tantos reais pra ir num show em outra cidade. E com uma criança, né, Com uma gente? criança, Ainda minha mãe ia mais. ter que pagar o ingresso, né, pra ela, pra mim. Então era uma coisa muito distante. E aí aconteceu uma coisa muito triste perto do show, que foi meu tio morreu. Ah, O tio do primo que me apresentou a Avril Lavigne. Olha que doideira. E aí ele morreu e, tipo, aí não ficou clima. E eu lembro que a minha cabeça ficava, de criança, né? Ficava dividida entre, nossa, tá acontecendo uma coisa ali que eu queria estar, mas ao mesmo tempo, nossa... eu lembro que foi o primeiro velório que eu fui, que eu chorei muito, assim, desse tio. Então, essa lembrança do show da Avril tem uma certa lembrança de tristeza misturado, sabe? É um negócio muito doido. E aí passou e eu fui ficando mais velha, mais envolvida na igreja e toda aquela questão. sim. Continuei acompanhando, mas ela veio de novo pro Brasil, eu acho que mais umas 2 vezes, eu não lembro. Sim, ela... E nenhuma dessas vezes eu consegui. Não tinha dinheiro, ou falavam que eu não podia porque eu era crente, não podia, enfim. Tinha vários motivos, assim, que eu me deixava levar e também não acreditava ser possível, sabe? Sim. Mas aí, no último show que ela veio, no último que tem até aquela polêmica do meet and greet, que ela tem 3 metros de distância de todo mundo. Basicamente, a nossa distância aqui, pra quem tá acompanhando a gente no videocast, a nossa distância, este Exato. é o meet and greet. Esse é o meet and greet de Avril Lavigne, quando tem, né? E aí eu tuitei, tem um tweet meu falando assim... Na próxima vez que ela vir, vai ser minha vez de sorte. Dailins, Eu profeta. tuitei isso, profeta. E a próxima vez que ela veio, foi de fato a minha vez de sorte. Eu simplesmente abri pra menina, velho. Gente, essa história é tão impressionante porque eu lembro de Muito estar, doido. inclusive, preparando as perguntas para esse podcast. Eu fui escutar o pod delas. E vocês abrem falando justamente que a Avril vinha pro Brasil, que ela ia tocar no Rock in Rio, no Espaço das Américas ainda, que depois virou Espaço Unimed. E você falou, não, mas dessa vez... com a força de Jesus, sei lá, você falou alguma coisa assim, eu vou conhecer a Avril Lavigne. E isso, acredito, foi gravado antes Sim, foi. de tudo Muito isso. doido. Gente, esta mulher tem... As palavras dessa mulher têm poder. Tem poder. Geminiana, amor, não tem como. Geminiana, Mercúrio é gêmeos. É um negócio de comunicação que é doido. E assim, eu acredito muito na força das palavras. E depois que isso aconteceu, eu comecei a acreditar muito mais. Eu tive a sensação de que foi a primeira vez que eu, de fato, me senti realizada. Sim. Que eu tive a sensação. Eu já tive... Sei lá, eu já pensei que eu tava realizada em muitos outros momentos. Mas quando aconteceu quando o meu empresário me ligou, 2 dias antes do show da Avril, pra falar que eu ia abrir, eu tava sem voz, completamente sem voz. Eu tava assim, o quê? Gente. Eu comecei a chorar que nem uma condenada. E eu falei, você não pode fazer essa brincadeira com a minha cara? Você tá me zoando? Não pode. Não sei o que lá. Ele, não, eu esperei confirmar. Eu tô sabendo já tem 2 semanas. Eu esperei confirmar pra poder te dar a notícia. Aí você vai... E aí eu acabei de receber que deu tudo certo. Você vai abrir daqui 2 dias. Aí eu Gente, nem consegui surtar por estar sem voz. Sim. Eu nem consegui, porque eu falei, eu não tenho tempo pra surtar por estar sem voz. Esse eu esperei... Eu tô desde os 7 anos. Eu esperei 20 anos por isso. Eu senti que eu... Vivi minha vida pra esse momento, sabe? Sim. Foi essa a sensação que eu tive. Foram 2 dias antes. Você conseguiu dormir? Ah, não muito assim. mas incrivelmente eu tava muito mais calma nesse show do que em vários outros que eu já fiz. Sim. Porque foi justamente essa sensação. Eu falei assim, mano, eu fiz a Bevac Tour durante o ano, que pra mim foram como se fossem ensaios pra esse momento. Eu tinha 30 minutos de set. E incrivelmente, o que torna tudo mais incrível é que eu toquei pra 8.000 pessoas que eu precisava tocar de alguma forma e que eu não sabia outra forma de alcançar essas pessoas. Aí, a pessoa que me motivou a começar a tocar violão, a começar a cantar... Tem tweet meu falando que eu só comecei a tocar violão por causa da Avril Lavigne. Eu paguei, fiz minha mãe pagar professor particular pra me ensinar as músicas da Avril Lavigne. Gente, acreditem no seu sonho. É tipo assim... Coisas meio bizarras. Eu comecei a andar de skate por causa da Avril Lavigne. Saca? Tipo, várias coisas. Sim, eu falar Mudou inglês... minha personalidade mesmo. Com certeza, com certeza. Eu ia falar exatamente isso, porque a gente tá contando uma história de 20 anos, mas que ela, enfim, você conhece ela ainda na infância, e a cultura, tudo que a gente consumia, o cenário é outro. Acho que se a gente lembrar lá de 2002...
era um tempo diferente para as mulheres do rock, né? Total. A gente já tinha tido as Joan Jett lá atrás, a gente tinha tido a Courtney Love na década anterior, Sim. a gente tinha tido The Donnas, que é super Exato. legal e tudo mais. Exato. Mas a gente já tava naquela era mais onde o espaço Em das mulheres... 2002 era Britney Spears, Madonna, Christina Era Aguilera, o top. Gwen Stefani. E aí chegou alguém, como a Avril Lavigne, batendo o pé, com 17 anos, batendo o pé com a gravadora. Não, só vou lançar se for assim, assim, assado. E isso, não tem como eu não me identificar com isso. Com certeza. E naquela... Eu, criança, eu fiquei... Mano, eu não me identifico com nenhuma dessas outras pop stars. Eu não consigo me ver nelas. Apesar de achar incrível, Sim. não consigo me ver nelas. E quando eu vi a Avril Lavigne, eu me via ali. Então, rolou muita identificação. Mesmo eu sendo muito novinha, muito criança, eu via nela alguém que eu queria ser. Eu achava ela muito cool, assim. Caralho, ela é muito foda. E eu acho que é justamente essa autenticidade, essa coisa de bater o pé e falar... Tá todo mundo fazendo pop, mas eu quero fazer rock. Vocês vão investir? E aí ela conseguiu quebrar essa bolha e ir pro mainstream de uma forma muito, muito gigante. Inclusive, a própria Hayley Williams fala que se não fosse pela Avril Lavigne, provavelmente eles não teriam, a gravadora não teria dado uma chance pro Paramore. Sim. Então, a influência que ela teve, não só na Hayley, mas em todas as outras artistas que estão por aí, Claro. mulheres e é muito bizarro. Até quem viria realmente depois, assim, a gente teve ano passado ou esse ano, foi esse ano, Olivia Rodrigo Olivia. tocando com ela. Sim. Então, assim, acho que ela influenciou com aquela virada do Let Go, ela influencia uma Até geração. a Rihanna. A Rihanna. A Rihanna fala, já usou sample, então, tipo assim, ela influencia as artistas pop que todo mundo ama e consome, assim. Justamente pra ela ser disruptiva, de fato. E sempre foi ref, mano, sempre foi. Então, tudo isso que aconteceu foi... Nossa, é assim, até difícil de acreditar. É engraçado porque a gente, que era um pouquinho mais novo naquela época, acho que, enfim, um pouquinho mais novo, gente. A gente via naquelas letras também, especialmente daquele começo, a história do coming of age, né? De você tá se desenvolvendo, você tá se transformando. E acho que aquele álbum é realmente sobre isso. O Let Go de 2002. E eu queria saber, já que esse foi o primeiro álbum, e acredito que até hoje o maior sucesso dela, o mais reconhecível, queria saber qual é a música favorita da Avril sua nesse álbum. Do álbum Let Go, é primeiro. Anything But Ordinary. Essa música moldou minha personalidade. Eu quero ser qualquer coisa menos comum. Isso Gente. pra mim é... Eu sou assim... Eu quero ser qualquer coisa menos comum. O que tá todo mundo fazendo? Beleza, vou fazer outra coisa diferente. E tão incomum, de fato, que você não escolheu nenhum dos hits, né? Desse disco que teve vários. Você foi escolher justamente uma que nem foi tão hit quanto a outra. Não, é porque eu lembro que eu vi os DVDs, pirata, tudo pirata. Pirata. Não tinha dinheiro pra comprar nenhum DVD. E eu voltava sempre nessa música. Essa música falava muito comigo. Hoje eu vejo como uma criança de 10 anos, sabe, se conecta tanto com uma música que fala justamente disso. Mas era o que me batia o coração, assim, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero sentir alguma coisa, eu quero assim, me sentir viva, nem que eu tenha que, tipo, quase morrer pra isso. Essa é a mensagem da música. Então, eu quero ser qualquer coisa menos comum. Isso pra mim é literalmente o que moldou... Preciso tatuar isso. Gente, tá aí, tatuadores, vamos lá de permuta, vamos lá de fazer Anything But Ordinary. Essa é a total. favorita do álbum Let Go. Não, eu acho que esse álbum é um álbum que é fácil de escutar ele inteiro também, né? Muito. Você pega ele do começo ao fim e ele tem uma coerência, ele conta realmente aquela história muito bem. Eu gosto muito desse disco. Nossa, eu amo. Foi um dos CDs que eu tive, né? Porque naquela época a gente era muito... CD era uma coisa de luxo, né? Você dava CD pra uma pessoa que você gostava muito. Assim, Sim. e naquela época a gente começava o quê? A gravar CD, aquela coisa, aquele movimento paralelo. E você comentou isso, queria saber exatamente isso. Como é que você ouvia isso naquela época? Porque criança... Então, eu lembro que a minha irmã, mais velha que eu, ela também gostava bastante. Losing Grip também, né? Losing Grip é de qual álbum? Era que eu esqueci por Losing dois Grip segundos. É do primeiro. É do primeiro? É do primeiro, óbvio. É do primeiro. Nossa, Losing Grip. Losing Grip é Eu boa. esqueci por um segundo dela, quando mas... ela tocou Losing Grip no show Sim, que você tocou... eu fiquei muito feliz. Então, eu fiquei Calma, doido. mas tá. Começa a lembrar das músicas e fala, não, pera.
O que a gente tava falando? Até esqueci. A gente tava falando de como você ouvia, porque era aquela época que CD sim. era caro e a internet ainda não era boa. A minha irmã, a gente tinha uma discada lá, internet de escada. E eu lembro que a minha irmã, ela achava aqueles fan sites Sim. que eles disponibilizavam vários linkzinhos e também comunidade de Orkut, com várias coisinhas. E a gente também gravava o CD. Acho que tinha como locar nas locadoras. A gente pegava e copiava o CD e eu imprimia até a capa. Ah, muito bom, gente. Profissionalíssima da arte de copiar CD. Eu ensinando, gente, não faça isso. Não. Apoia os artistas. Gente, support your locals. É isso. Mas eu tinha, era o que tinha, eu entendo. E era o que tinha. Eu fazia isso com várias bandas e coisas que eu gostava. E aí eu copiava até eu imprimia o negócio, colocava no DVDzinho, dobradinho, bonitinho. Não, isso é demais. E aí depois eu comecei a minha irmã me ajudava a baixar as coisas lá. E ela inclusive, lia as letras junto comigo, e a gente traduzia junto. Sim. E minha irmã me ajudava bastante nesse sentido, assim, pra escutar as músicas. Nessa época eu lembro que não era difícil a gente escutar Avril Lavigne em rádio também. Sim. Porque acho que I'm With You chegou a ser tema de novela da Globo. Chegou, da Raquete. É. Da menina que apanhava com a Raquete. Da Raquel, do da Mulheres Raquel, Apaixonadas, Raquel que era a Helena Raquete. Ranaldi, gente. Sim. Ela tinha essa história da Raquete, mas ela vivia um romance, e o romance era com essa música maravilhosa, lindinha. I'm With You, e teve, acho que Complicated, e outra música, e My Happy Ending, acho que Malhação. Pode ser. Teve também. Eu lembro que eu ficava super feliz. Isso. Foi muito mainstream. Acho que Foi eu muito. tô aqui com os dados, o Let Go, ele foi 2 vezes platina no Brasil. Então, ele conseguiu certificação. Acho que a Avril, ela vai ter 7 álbuns nesses 20 anos. E álbuns de estúdio, né? Sim. E 4 deles têm certificações no Brasil. É porque foi muito surreal. No Rock in Rio, tem histórias loucas pra contar, mas no Rock in Rio eu consegui assistir o show da House Mix. E foi muito surreal ver aquela quantidade de pessoas. Eu não conseguia nem ouvir a Avril Lavigne cantar por causa do tão alto que as pessoas estavam cantando. E aquilo foi muito surreal. Eu falei, caralho, meu único sonho era ver esse show ao vivo, assim. E o que eu consegui foi muito maior. Eu confesso que, tipo assim, eu não tinha um sonho de abrir pra Avril Lavigne. Isso não era uma coisa que eu achava... Eu comecei a jogar isso agora que... sabia que ela ia vir, Claro. que eu tenho as músicas que eu tenho e todo o trabalho que eu tenho feito justamente pra chegar nesses lugares. Sim. Então, assim, não foi uma coisa que aconteceu do nada, mas eu também não era uma coisa que eu achava tão possível, porque eu achava que ela não ia ter nem ato de abertura. Aí eu descobri que ela pediu um ato de abertura. Ela falou, eu quero um ato de abertura, quem que vocês têm? Aí a primeira opção da Live Nation foi eu, graças ao bom pai amado. E aí eles me mandaram, ela aprovou. Então, assim, ela deve ter visto minha cara de alguma forma. E ela me aprovou e eu abri. Mas, cara, isso foi doido. Isso foi doido. Você nunca tinha visto um show dela e você foi ver logo 2 dessa vez. Mas eu queria saber, assim, a gente aqui, esse é um podcast sobre você, sobre sua ídola, mas é também um podcast sobre ser fã em geral. Então, pra além da Avril, que tipo de fã é você em show ao vivo? Você é desses que dorme na fila, que fica na grade, que usa fralda pra... Eu só não faço isso porque eu tenho um ataque de pânico no meio da galera. Ah, sim. Toda vez que eu tento ficar no meio da galera, eu tenho que sair e é horrível. Então, infelizmente, eu tenho muita vontade de assistir os shows da galera e curtir, mas eu me dá uma crise terrível. Então, não, mas quando eu fiquei mais velha, tive condição, eu era muito fã, olha que diferença, de Fifth Harmony. Porque eu me identifiquei muito com o sonho delas e tudo mais, acho que é uma história que todo mundo também sabe. E eu me hospedava no mesmo hotel. Gente. Eu me hospedava no mesmo hotel. Ela é stalker. Com a chance de vê-las no elevador, de vê-las passando por algum lugar. Aí no hotel que eu fiquei hospedada, elas não saíram pra porta de lugar nenhum. E não consegui ver, não consegui conhecer. E eu fiquei 2 vezes no mesmo hotel. Então, já fiz muito isso. E eu sempre fui muito fã. Eu acho que a minha especialidade é ser fã. Por isso que eu dou muito valor pro fã. Eu sei o que é ser fã. Eu sei o que é virar a noite votando numa premiação pra fazer o ídolo ganhar uma premiação. Porque você vai sentir que é você que tá ganhando, sabe? Com certeza. Então, Fifth Harmony, porque eu já tava mais velha, né? Eu já tinha 17 anos e tal. 18. E... eu votava pra elas ganhar, eu dava um jeito de votar pra elas ganharem o X Factor. Eu dava um jeito de, tweetava 24 horas por dia até ser banida do Twitter
pra postar as hashtags pra elas ganharem o primeiro VMA. Eu vi elas ganhar o primeiro VMA, aí eu me senti parte. Gente, você se sente. Eu ligava do Brasil pras rádios gringa pra fazer elas tocarem na rádio, porque eu queria ver elas acontecendo, porque parecia de alguma forma que quando elas acontecessem e eu tivesse esse dedinho, eu ia estar acontecendo junto com elas, sabe? Então essa sensação é muito foda, assim. Eu acho que o fã for real mesmo, ele se sente parte daquela. Tanto que às vezes a gente sente tanto que acaba extrapolando alguns limites. Ah, sim. Entendeu? Sim. De achar que você realmente conhece aquela pessoa 100% e não só o que ela mostra. Ou que o artista te deve alguma coisa ou e que o não artista te deve alguma gente. coisa, exato. E aí, se a pessoa tá namorando com uma pessoa, daí você fica, como assim? Eu achava que você ia ficar com aquela. Eu já tive esse solé, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu entendo quando as pessoas shippam ou não shippam, quando as pessoas falam coisas, eu até entendo, eu tento relevar, porque eu já estive nesse lugar. Então, eu tento olhar com um pouco de empatia, assim. Mas, de todo jeito, eu acho que isso que aconteceu, os meus fãs terem visto isso acontecer comigo, de eu abrir o show da Avril Lavigne, especialmente depois de um disco que fala justamente sobre sonhos frustrados. Então, isso pra mim que foi a coisa mais incrível desse storytelling do destino. Que eu fiz um disco sobre sonhos frustrados, sobre estar muito frustrada com várias coisas que eu não via acontecer. Sim. E aí eu lanço o disco e as coisas começam de fato a acontecer, a pandemia dá uma esfriada, então você começa a se movimentar, começa a rodar o Brasil, fazendo show, trabalhando pra caramba sem ver muito resultado imediato. E aí quando isso acontece, as pessoas viram, mano, ela tava cantando sobre sonhos frustrados ontem, agora tá realizando um sonho, caralho, que foda. Então eu entendo que a minha missão de vida também, de certa forma, é fazer as pessoas acreditarem que elas também podem, que dá pra elas se sentirem extremamente frustradas num dia e isso não pode impedir elas de se movimentar pra fazer aquilo acontecer, sabe? Então, eu me coloquei nesse lugar e me vi nesse lugar e eu falei, caralho, é assim que é se sentir realizada? Sim. Porque o sonho de criança realizou depois de 20 anos e agora eu fiquei assim, agora tudo que vier pra mim é novo, novidade e eu quero o sonho da menina de 27 anos. Com certeza. E eu tô em busca desse sonho agora. Agora eu já sonho com coisas... Já sonho agora, enquanto compositora, escrever pra Avril Lavigne. Isso. Escrever com a Avril Lavigne. Ou escrever pra artistas da gringa e tá mais nesses lugares. E assim, agora eu tô sonhando mais alto. Porque, literalmente, o sonho de criança foi. E agora eu fiquei assim... Gente, realizou. Esqueci, não sabia que era isso que eu queria tanto. Mas era e foi. Foi melhor do que você esperava. Foi muito melhor do que eu esperava. Pra ficar melhor ainda, só se ela tivesse me dado uma abracinha, aquela coisa e tal, mas eu não esperava muito isso dela, não. Antes da gente falar sobre como foi esse encontro, como foi esse backstage, esse encontro, muitas aspas, muitas aspas aqui, gente. Mas antes da gente entrar nesse ponto mesmo, você comentou sobre ser uma compositora e você ser uma artista. Eu queria saber exatamente como a Avril influencia a Dai artista, porque daí você começa, a gente falou lá do começo, de quando ela te influenciava a pular na cama, mas depois você começou a se desenvolver também, se entender artista. E aí, como é que esse diálogo, como é que a obra da Avril dialoga com a obra da Dai? Cara, eu acho que quem escuta esse meu último disco já acha isso extremamente óbvio, logo de cara, assim. Eu acho que a diferença entre eu e a Avril é que eu ainda coloco bastante elemento R&B, de trap, de rap, que é uma coisa que ela não faz, né? Pelo menos eu acho que eu não tinha visto ela fazendo rap mesmo, assim, só com as músicas do Machine Gun Kelly e tudo mais. Mas, esteticamente, até quando tava mais pop, né? Já que tem que colocar nome nas coisas, mais pop ali no meu primeiro EP, a minha estética sempre foi mais rock and roll. Sempre foi uma coisa mais dark. Sim. Então, nesse sentido, ela sempre foi muita ref pra mim. O fato de todo mundo ir vestido de tapete vermelho, aquela coisa, e ela aparecer de gravata e coisa assim. Isso, mano, por favor. Isso aí eu falava, caralho, essa menina é foda, tá ligado? Sim. E aí isso me influencia muito na minha imagem como um todo, assim. Sim. E a composição? E composição, como eu falei, especialmente os primeiros discos dela, ela era muito, tipo, ela ainda é, né, pessoal, mas ela tinha pra uma menina de 17 anos, escrever Anything But Ordinary, por exemplo. Escrever, sei lá, Don't Tell Me, escrever How Does It Feel. Ela foi minha primeira referência. Então, aquelas letras que falavam sobre sentimentos, sobre coisas que você poderia se identificar. Então, tudo isso foi ficando impregnado, de certa forma. Sim. E eu não conseguia escrever sobre outras coisas que não fossem os meus sentimentos e as minhas emoções. Então, a gente é emo por causa disso. Mas
em tudo, né, cara? E aí depois dela veio Taylor Swift, que pra mim, em composição, Claro. por ter muito storytelling, a Taylor pra mim é a artista mais foda que tem no sentido 360 da parada. Sim. Sim, e por isso que estão rendendo esses vídeos maravilhosos novos dela, Não, né? eu tô que tão- assim... Tudo- Sério, ela é a pessoa mais gênia que eu conheço. Aí o fato dela, por exemplo, ter chamado a Avril Lavigne pra cantar, isso me deixa super feliz. Como fã de Taylor. Aí ela chama a Avril pra cantar no palco com ela, Complicated. Sim. Aí ela vai chamar a Hayley Williams pra cantar no palco com ela. Ela foi no casamento da Hayley, a Taylor. Sim. Então tudo isso eu acho muito foda. Mas eu acho que de composição, quem mais me inspirou foi a Avril e Taylor e Paramore, assim. Isso é muito massa. Não, e muito massa ver associações não tão óbvias entre minas muito fodas. Exatamente. sabe? É o que eu Muito mais legal. gosto. Eu gosto muito de estar no meio que eu tô, por exemplo, que tem eu e tem vários artistas pop que me rodeiam, tem artista sertanejo, artista de funk, que eu tô sempre junto. E isso pra mim é arte, mano. Sim. Eu odeio tem que ter os rótulos, as caixinhas, Claro. mas quando toda essa galera se junta, eu acho que aí sim o universo realmente tá completo, porque é várias estrelas brilhando juntas. No universo não se faz com uma estrela só, saca? Gente, a Day, ela compõe enquanto a gente conversa com ela. É uma coisa difícil conversar com uma pessoa que fala bonito desse jeito. Mas é isso, é muito verdade. Eu tenho uma amiga que fala isso. Ela fala, amiga, parei que eu vou escrever que eu vou fazer uma música. Ela tem hora que me para no meio do que eu tô falando pra fazer uma música. Sorte que a gente tá gravando aqui. Grava, gente, que depois eu nem vou lembrar do que eu falei. Maravilhoso. Mas tá, daí beleza. Então ela vai influenciando, vai tendo esse diálogo. Daí você já contou como é que foi a história do anúncio. Mas o que todo mundo ama aqui é uma história de backstage. Porque Uma o backstage fofoca, é né? uma fofoca. Gente, porque o backstage é esse espaço onde a gente acha, na nossa cabeça de fã, a gente acha que tudo vai acontecer ali, né? Que você vai conhecer, que você vai dar um beijinho, que você vai tirar uma foto e vão ficar melhores amigas. E aí, como é que foi A esse cara dia? batendo no meio. Então, eu não tinha essa expectativa toda por ser muito fã e conhecer o tipinho da minha ídola. Claro. Ela nunca teve histórias grandiosas com fãs, assim, aquela coisa, sabe? E a mais conhecida é a do Mitch, né? Que também eu acho que envolve outras questões de saúde dela, de questões dela. Ela é canadense, então tem várias coisas que odeiam que eu não sei. Eu tava conversando com a Lila, com a banda Lila, que abriu os shows dela em 2005. Aham. E eles falaram, como é que foi? Porque você conseguiu conhecer? Porque a gente foi assim, assim, assado. E eu falei, mano, foi exatamente assim. Então ela tem esse mesmo formato desde 2002. Sim. Desde sempre. Aham. Aí eu fiquei, caramba, aí qual que é o formato? Cheguei muito tranquilinha. Deram o nosso sticker, né? Avril Lavigne Tour tal. Aí nós já chegamos como? Tirando foto, Você postando nos guardou? stories. Já até perdi, fiquei com raiva. Brincadeira, eu perdi porque eu perco as coisas. E aí eu tirei foto, fomos postando nos stories. Aí chegamos empolgadão, cara no palco. De repente chega alguém, gente, pelo amor de Deus, apaga tudo que vocês postaram. E não sei o quê. Não pode mostrar o palco, não pode mostrar o backstage, não pode filmar a credencial. Aí a gente falou, calma, então, beleza. Ele não pode ficar andando muito aqui fora também. Aí, na hora que ela ia chegar, falar pra gente entrar dentro do camarim, aí eu falei, nossa, que não é possível, mano. Aí já fiquei começando a ficar, tipo, broxadinha, sabe? Aí eu, não, beleza. Eu acho que eu já tinha até feito show, não lembro. Se eu tinha feito show, não. Aí ela chegou com um carro blindado dentro do Entra no prédio mesmo. No prédio né? mesmo. Aham. E é como se fosse aqui. Ela tava Sim. com o carro blindado aqui atrás e ela abriu na porta do camarim. Não vi ela entrando, só vi o carro chegar, ela entrou e ficou. E eu, caramba, blindadona mesmo, né? Do jeito que eu imaginei, que pena. E aí eu fiquei tranquila, falei, não, mas vamos tentando. Eu falando com a galera, gente, vamos tentar alguma coisa, pelo amor de Deus, eu tava no show dela, não é possível, alguma coisa. Daí olha o esquema que nós fez. Aí, gente, não façam isso. Mas na hora que ela tava pra subir no palco, falaram assim, a gente vai precisar que vocês esvaziem os camarins agora. Aí eu achei chatão, falei, não é possível, mano. Só que eu tenho o maior medo de levar, né? Claro, Vou criar insatisfação com a equipe da menina. Nessa hora você não é só fã, né, gente? Nessa hora você é profissional, eu tá tenho lá que ser profissional, tocando. beleza. Só Só que aí a minha equipe não me ajuda. Minha equipe não me ajuda a ser tão profissional assim nessas horas, porque todo mundo que sabia que eu queria muito conhecer ela. Claro. Aí o que a gente tentou fazer? Mano, vamos sair e voltar rapidão. Ou a gente apaga a luz e finge que nós saímos. Eu nem podia estar contando isso, mas isso é legal. Vamos nessa. Aí eu falei, aí a gente apagou todas as luzes e ficamos escondidos, tipo, no camarim assim, mano. Aí eu ia com medo de, tipo, eu falei, mano,
Eu acho que já tinha abrido o show, falei, ainda bem que eu já abri, porque senão... Sim, senão você não ia Senão conseguir eu tocar. acho que eu ia ser expulsa do Aham. bagulho, tá ligado? Aí eu falei, ai meu Deus. Essa hora eu fui meio fã. Aí eu fiquei tipo... A gente vai se fuder, mano. A gente vai ser expulso daqui, pelo amor de Deus, vambora. Vamos sair. Aí na hora que a gente decidiu sair, falou... A gente abriu a porta pra sair, ela ia sair. E aí? Aí a gente fechou tudo, aí ficou toda a minha equipe pra dentro do camarim. E saiu só eu e o meu sócio. Foi só nós dois que saiu assim, ficou na porta pra sair, ficamos paralisados. Porque todo mundo falou assim, espera. Aí ficamos assim, esperando, paralisado. Aí uma amiga minha ficou filmando da frestinha, assim, que é um vídeo que eu nunca posso postar, infelizmente. Gente. Porque não pode, de fato. Aham. Então vocês vão ter que acreditar no que eu tô falando. E aí ela filmou da frestinha, assim, o vídeo é péssimo, inclusive. Não dá pra ver nada direito. E aí a Avril tava passando, ela passou... Acho que eu consegui ver ela na distância que você tá, mais ou menos assim. Entendi, a Assim. distância de um meet and greet. Um pouco mais. Tá. Um pouco mais. Aham. E ela tava passando, e aí eu fiquei assim... Juro, eu tava assim, ó. Gente. Aí ela passou, olhou e virou... Aí eu tava fazendo assim, né, pra ela. Aí ela voltou o olhar e fez assim e deu um sorrisinho. Eu sou míope e eu fiquei muito triste de ser míope nessa hora, porque... Eu não consegui ver a cara dela um pouco desconfigurada, meio embaçada. Mas aí todo mundo falou, ela sorriu pra você. Aí nessa hora eu pulo em cima do... Ela subiu pro palco, eu pulo em cima do meu sócio e começo a chorar e rir. Ela sorriu pra mim, mano. Ela sorriu pra mim. Ela sabe quem eu sou, ela olhou pra minha cara. Juro, velho, o vídeo é podre. Gente, você cruzou olhares, você deu Cruzei tchauzinho. olhares e dei tchau pra Avril. Aí eu falei, não, mas depois do show vai dar bom. Aí ela deu um sorriso pra mim, vai dar bom. Menina, depois do show ela saiu pelo outro lado. Ninguém viu essa menina. Nunca mais vimos. Não, ela pegou o labirinto ali, daquele espaço Juro. de médio. Mas assim, eu consegui ver... Opa. Eu consegui ver ela dessa distância, ela sorriu pra mim. Se ela vai lembrar, não sei. Mas ela vai... Mas aconteceu isso. E foi bem foda. A Avril Lavigne ter sorrido pra mim, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Gente, ela sorriu, deu tchauzinho, jamais que ela fez pra gente ali, da gente que tava ali na frente dela. Mas eu tava nesse show. E ali no Espaço Unimed, quando eu vou ver, eu gosto de ficar ali meio na saída pelo camarim, pertinho do palco. Porque daí eles conseguem filmar bem o artista, sabe? É verdade. E daí eu tava lá, acho que era a terceira música, não é nem a terceira música, acho que talvez fosse até a primeira ou segunda música. E daí eu olho pro lado e você, que tinha acabado de tocar, você sai do camarim pra curtir o show lá no meio. Sim. Você voltou lá pro meio daí pra curtir o show. Amigo, eu por mim eu até assistia do palco, mas não podia. Não podia, você saiu, foi ver o que dava pra ver. Aí, só que assim, ao mesmo tempo eu não gosto muito de ver do palco, porque não escuta bem, você vê as coisas de costas, eu gosto de ver o show, o cenário. E aí eu consegui ir pra House Mix, que é o lugar onde fica o técnico de som dela, então eu consegui ver junto com o meu técnico de som como o técnico de som dela operava, porque pra mim é tudo muito aula, sabe? Sim. Então eu via o palco, eu falava, caramba, olha como é o palco dela, olha essas luzes, nossa, olha como é isso. Então eu tava com essa visão de fã, mas ao mesmo tempo eu tava, tipo, de artista mesmo, como que eu posso usar isso aqui ao meu favor, né? É isso, gente. Você ia achando que ser fã, que ser música é só ir lá e você foi assistir o show. E aí a Não gente é. via as coisas e falava, caramba, nossa, e isso foi bem especial também. Legal. Mas eu consegui ver o show de um lugar bem privilegiado. Acho que é o melhor lugar pra ver o show, que é bem ali do meio, você vê o palco completo, você vê a galera, você sente a galera ao mesmo tempo, mas não fica afobado. E é uma experiência bem, bem legal. E você curtiu? Você amou? Eu amei mais o show do Rock in Rio do que o de São Paulo. Ah, sim. Eu acho que várias pessoas, o show em si, porque eu até inclusive encontrei uma das pessoas que trabalha com ela no Rock in Rio por pura cagada. E ele me reconheceu e foi ele que conseguiu me levar pra ver o show dela da House Mix. Porque no Rock in Rio, eu fui inventar de ir pro backstage pra ir ver o show dela. Eu falei, não, agora o show dela eu vou pro backstage pra conseguir ver do pitch, ver do melhor lugar. Claro. A gata barrou o pitch. E aí eu falei, por que eu pensei que ela não fosse barrar o pitch, né? Aí eu respirei, eu fui tentar sair pra ver da pista e os seguranças não me deixavam sair pra ver da pista. E eu tava, o show dela acontecendo e eu e mais uma galera barrada no camarim, assim, sem conseguir ver nem da pista. Os barrados do baile, total. Total. A gente queria ver da pista da galera, então vamos ver da galera, só que aí não estavam deixando a gente sair. Gente, vocês ficaram ali presinhos na porta mesmo. Aí foi os primeiros 10 minutos do show, não, os primeiros 5 minutos do show, exagerei um pouco. Eu fiquei nessa porta, tipo assim, mano, como é que eu vou ver o show, mano? Como assim? Eu vim pra ver o show, fiz um mó corre pra vir aqui no backstage. E aí o cara do crachá da Avril Lavigne tava do meu lado, eu olhei pra ele e Aí eu olhei e falei, hi, I opened the show the other day. Aí ele falou, oh, I remember you, eu lembro de você. Aí ele elogiou o show, achei isso foda.
Ele, nossa, você é Tava bem demais. energética no palco. Isso, eu fiquei muito feliz com esse feedback, porque se ele viu, provavelmente ela viu ou ela ficou sabendo de alguma forma. Então, isso já é uma validação muito foda pra mim. Super. Aí ele elogiou e falou assim: você não vai ver o show? Aí eu falei assim: eu tô tentando, mas não estão me deixando passar. Gente, ela Aí ele- carteirou. Ela aí carteirou eu o tive que show da carteirar, Avril. mano. Aí ele pegou o crachá dele e começou: excuse me, everyone. Juro, mano. Sério? E a gente ficou 20 minutos pra chegar no show. Perdi 30 minutos do show. Ah, bom. Mas havia 30 minutos do melhor lugar pra ver no Rock in Rio. Mas foi louco, isso foi doido. Você chegou perto dela várias Cheguei vezes. perto dela várias vezes. Perto das pessoas. Ah, e depois eu assisti 10 minutos do show do Fall Out Boy com a banda dela. Gente, maravilhoso. Isso foi bem legal. Maravilhoso. Então, com a banda dela, daí você chegou a conhecer? Cheguei a conhecer, mas muito rapidamente. Assim, falei hi. Bom. Great show. E aí a gente ficou vendo o show do Fall Out Boy 10 minutos, eles tinham que ir embora. E aí eu falei tchau e ficou por isso assim, mas foi uma experiência legal. Demais, Dai. Pô, essa, assim, eu não sei nem o que falar, porque essa história realmente... Eu não Fanfic, toco nada, né? gente, mas é isso. A gente conhecer o nosso fã, nosso ídolo desse jeito é uma outra coisa. Eu já escrevi fanfic, né? Já. Já. Mas essa é uma fanfic que eu nunca tinha escrito. E eu vivi, então isso é muito massa. Foi melhor que fanfic. Nossa, eu vou escrever uma música sobre isso. Gente, tá aqui, você viu aqui primeiro. Fanfic. Eu Fanfic, é isso. Maravilhoso, vem aí. Não, demais. E agora, antes da gente partir pro segundo bloco, que a gente vai ter o nosso game show aqui, vai ser a parte um pouco mais interativa. vou me lascar, né? Imagina. A gente não faz pra se lascar, não. A gente é fã também aqui. A gente quer saber dos seus outros ídolos, porque acho que a Avril, pra todos os efeitos, é isso. Até quem te conhece mais ou te conhece menos sabe que você é Sim. fã dela. Mas e seus outros ídolos? Quem que você ouve? Quem que você ama? A Avril, de fato, foi a primeiríssima. Uhum. Então, ela me ajudou a nortear tudo que veio depois. Eu já tive Paramore. Paramore. No Brasil, eu tinha muito... A Pitty era a minha referência máxima, que eu também abri o show dela esse ano. Maravilhosa. Gente... E eu fui várias, gente, sonhos realizando um negócio de louco. Pitty era muito forte pra mim nessa época. Eu lembro que eu estava muito Evanescence nessa época também. Sim. Mas naquela época eu não conseguia ir tanto pra aquela coisa mais gótica, porque eu achava que eu tava indo pro inferno daí, naquela época. Hoje em Sim. dia eu não penso mais isso. Mas então a Avril Lavigne, aí depois foi ficando um pouco mais velha. Aí lá pra 2008 entrou... 2007, 2008 começou a entrar Disney na minha vida. Uhum. Que aí Demi, Miley, Selena, Todas. aquela trupe, Taylor, Sim. Aham. Jonas Brothers. Porque querendo ou não, era rock da Disney, mas nessa época o rock era mainstream, né? Sim. E Paramore eu conheci também em 2007, vendo MTV. Aham. Assistindo MTV da gringa, no ao vivo. Que todo mundo ali meio fazendo aquele som, mas diferenças pontuais. Inclusive, eu me tornei muito fã da Demi, mais ainda depois de ter descoberto que ela era fã de Paramore. Você foi ao show dela esse ano também? Fui. Demais. Você Nossa, amou? Fui, amei muito, muito, amei muito, também. muito, 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 muito. Gente, muito. um dos melhores shows desse ano, inclusive. Na moral. Simples. Fiquei em choque. Estrutura simples, sabe? Vocal, banda feminina. Feminina, muito foda. Foda. Rock and roll mesmo, ela rearranjou as músicas dela pra ficar na estética sonora aí de tudo que ela tem feito. Sim. E que várias pessoas ficaram muito surpresas, mas pra mim faz total sentido por ter acompanhado ela por tanto tempo e saber dos discursos que ela tem. Sim. E, inclusive, nossa história é bem parecida em vários aspectos, assim, com a religião. O nome que ela deu pro disco dela, Holy Fuck, é um nome que eu daria pra qualquer um trabalho meu. Sim. Essa coisa de fazer essa brincadeira com o santo e o profano é muito minha cara. E então Demi foi muito forte, eu já fiz uma música pra Demi. Aí por causa da Demi, eu conheci Fifth Harmony. Qual a música da Demi antes da gente passar pra Fifth Harmony? Qual a música da Demi? É. Não, eu fiz uma música pra ela, tipo, de presente de aniversário. Sim, você lançou? Não, amigo. Eu postava no Twitter lá com a esperança dela ver um dia. Era podre a música, gente. Era assim, era em inglês, era podre. Era Today's a special day, o negócio podre. Enfim. Fofo. Mas era fã, assim, É fofo, enfim, é foi fã. 2009. Isso. Faz um tempinho. Uma pra outra fã de Demi. Isso. Aham. E aí, por causa de Demi, eu comecei a acompanhar The X Factor. Aí eu já tava mais adolescente ali, perto dos 20. Sim. Aí eu comecei a acompanhar X Factor e descobri Fifth Harmony. Sim. Por causa disso. Aí eu tava super ativa no Twitter, então Fifth Harmony se tornou minhas ídolas. Eu fazia de tudo pra chamar a atenção delas. Aí foi aí que eu comecei a postar vídeos na internet, no Twitter. E
Fifth Harmony lançava um pedaço de 15 segundos da música, eu fazia o cover. Eu era a primeira pessoa a fazer cover da música. Com o objetivo simplesmente de chamar a atenção delas. E eu consegui chamar a atenção de todas elas. Até hoje no meu Twitter, é o meu mesmo Twitter que eu usava. Não era Dailins, era uma fan account pra Fifth Harmony. Entendi. Por isso que eu sei o que é ser fã. Eu sei o que é ter uma conta de fã dedicada. Eu tinha meu tempo, era dedicado a enaltecer essas A pessoas. thumbzinha com elas. Tudo. Aham. Era tudo. Tipo, a icon da Lauren, header das meninas e, tipo, tudo que você pensar. Eu era muito fã mesmo. Então eu sei. Eu ficava na estética, será que tá combinando minha header com o meu icon? Defendia elas. De hater, Aham. passava raiva. Aham. Era um negócio de doido, eu sei muito disso. Então, só que era na época que eu tava mais... Aí era bem na época que eu também tava me entendendo LGBT. Uhum. E tendo o processo de me apaixonar por uma menina. Uhum. E aí no Twitter, na fan account que eu tinha, nessa conta de fã que eu tinha, que eu descobri um lugar seguro pra ser quem eu queria ser. Porque até então, na vida real, eu tinha só igrejas e regras e leis e coisas que eu não podia fazer. Quando eu entrei nesse mundo digital da internet, do Twitter, e vi que tinham pessoas parecidas comigo e que não me endemonizavam pelo que eu pensava, pelo contrário, pensavam parecido e se amavam e se celebravam por causa disso, inclusive Fifth Harmony também, eu me senti em casa. Eu falei, caramba, aqui é um lugar seguro pra mim. Então acabou que vários dos meus fãs de hoje me conheceram dessa época, que também eram fãs. Então, como eu falei, Demi, eu me identificava mais ainda pela história porque ela gostava das mesmas coisas que eu gostava. Então as pessoas, por eu gostar das mesmas coisas que elas gostam e fazer uma música assim, elas se identificam e me consomem. Então eu acho isso muito especial. A minha carreira foi construída com base no fã, assim, em ser fã e Ser em dar fã. pro fã a melhor experiência. Isso é demais. Isso é muito lindo e completa esse full circle agora, né? Vamos pro próximo sonho, gente. E, bom, gente, não somente ao próximo sonho, mas vamos também ao próximo bloco. A gente já tá de volta aí com o nosso game. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Estamos de volta com Quem é Seu Ídolo, podcast de música e entretenimento da Rolling Stone Brasil. Que hoje a gente convidou a Dailins para vir aqui falar sobre a Avril Lavigne. Obrigada. Vamos nessa. Vamos nessa. Agora, nesse bloco, a gente vai fazer o nosso game, que chama Papo de Fã. A gente vai falar 3 frases e você vai precisar adivinhar se essa frase é ou não da sua ídola. Ah, fodeu. Tá? Então, eu vou ler aqui, eu vou me esforçar, mas acho que minha voz não vai ficar parecida com a dela. Ou dele, ou enfim. Hi, I'm Avril Lavigne and I'm watching MTV. Ela falava watching- uma coisa mesmo. Não vou tentar, gente. Não vai dar. Mas vamos lá para a primeira frase, frase 1. Eu tinha muita certeza sobre o que eu queria e não queria fazer. Eu queria ser angustiada e soar mais como uma banda. Não queria ser como todo pop chiclete. Eu queria transformar as minhas emoções em letras. Honestamente, eu era muito, muito pura. Esta frase é da Avril Lavigne ou não é da Avril Lavigne? Ela já falou alguma coisa muito parecida com isso, eu acho que é. Ai, quer ver que mudaram um bagulhinho, não é? Esta A frase Britney Spears, quer ver agora? é da Avril Lavigne, entrevista The Guardian em maio desse ano, falando justamente sobre os 20 anos do lançamento do Let Go. Ah, então, porque foi recentemente que eu vi essa frase. Eu falei, eu acho que foi porque eu li uma matéria esse ano com essa frase. Com Pop Chiclete, ela falou, acho que Foi, Bubblegum Pop. Exatamente. Foi. Exatamente. Clássico e é super ela, né? Sim, pra caramba. Pra caramba. Beleza. Vamos pra segunda frase. Dá e marca ponto, gente. Ponto. Vamos lá, pra frase 2. Eu espero que a próxima pessoa de 16 anos que chegue em Hollywood, vinda de uma cidade pequena, cheia de sonhos e esperança, veja essa estrela e pense: meu Deus, meu nome poderia estar lá também um dia. Porque pode. Eu acho que é dela também porque ela recentemente conseguiu a estrela da Calçada da Fama. Exatamente, ponto, ganhou. Essa frase é da Avril Lavigne. Agora, quando ela ganhou a Calçada da Fama, Sim. no finalzinho de agosto de 2022. Que foda, né? 20 anos depois. 20 anos depois, conseguiu a estrelinha dela, merecidíssima, por sinal.
E vamos pra terceira frase. Tá, então... São comentários machistas. Não machistas, mas sei lá, uma pressão chata da sociedade. Ficam julgando. Eu sou eu e dane-se. As pessoas têm o direito de parecer quem elas quiserem. Não precisam parecer mais novo. Essa frase é da Avril Lavigne ou essa frase não é da Avril Lavigne? As pessoas não precisam parecer mais novo? É. Uma frase sobre a aparência. Talvez tenha sido, por causa de tudo que ela, né, que as pessoas falam em relação a ela, mas eu vou falar que não, só pra contrariar. Só pra contrariar, outra banda. Essa frase não é da Marcou o Ponto. Essa frase é da Alessandra Negrini, Eu atriz. fiquei assim, não sei se ela falaria isso desse jeito. Enfim, a Avril Lavigne também recebe muita atenção por conta disso, né? Sim. Por parecer mais nova. E... Ai, tomara que eu siga o mesmo caminho. Outro dia me falaram que não me barraram na entrada no bagulho porque acharam que eu tinha 17 anos. Eu falei, gente, amei, tá? É isso, é Amei. isso. Tomara que siga assim. Total, e se não for, que mintam, né? Ai, você tem 18 anos? Tenho sim. Sim. Mas, gente, o resultado é esse. A Day é realmente muito fã. Da Avril acertou até o que ela não disse. É fã Nossa, de caramba, carteirinha. tô surpresa comigo. Surpresa consigo mesmo, né? Não, é muito bom. Muito bom esses game show, porque a gente pega exatamente uma frase que ela poderia ter dito. Mas não disse, Mas sim. não disse. Mas antes de acabar, agora a gente segue para nosso round relâmpago. Ok. Aqui não tem resposta errada, porque você vai falar do que você gosta mais na Avril Lavigne. Eu vou te fazer perguntas rápidas e você vai me responder o que você mais gosta. Okidoki. Então vamos começar com uma fácil aqui, o disco preferido. Under my skin, let go. Let go under my skin. Under my skin, under my skin, go. São dois. É que não tem como, mas se fosse pra escolher entre os dois, eu acho que eu escolheria Under My Skin por causa da estética que eu piro mais. Under My Skin de 2004. Tem Don't Tell Me, Sim. tem How Does It Feel? How Does It Feel to Be? Ah. Não, maravilhoso. É, E My Happy Ending, eu acho que também eu esqueço que essa é uma das melhores músicas do mundo. My Happy Ending e o clipe de My Happy Ending é assim... A Happy Ending, na verdade, eu acho que marca exatamente esse retorno dela. É quando todo mundo entende que ela não tava ali pra fazer só esse primeiro ato dela, né? E, nossa, que single acertado, viu? Eu até brinco que Finais Mentem é a minha My Happy Ending. Aham. Você vê o quanto influenciou. Então, acho que eu fico... Under My Skin. Under My Skin, de 2004. Bom disco, gente. Bom disco. Um dos Tô com medo melhores, de ter feito a ever. escolha errada com o meu coração, sabe? Mas vou manter. Não, depois, quando você ouvir, você manda lá um e-mail pra gente e a gente confirma. É Under My Skin, like, Under my... Como é que é? Under My Go. Under My Let Skin Go. Under My Let Skin Go. É isso. Não, perfeito. Passou o recado. Agora uma talvez mais difícil, música favorita. Gente, não é fácil, não é fácil. Eu acho que eu vou com Anything But Ordinary por ter essa coisa afetiva, assim, essa memória afetiva de ter moldado de fato a minha personalidade. Vou com Anything But Ordinary. Bom, você falou até que ia tatuar, talvez, então é acho isso, que é gente. sobre. Aham, é sobre. Melhor letra, vai. Porque são coisas diferentes, né? Você gosta mais de uma melodia. Melhor letra? Melhor letra da Ever. Fuck. Sabe que outra que eu gosto? Não sei se é a melhor, mas eu vou falar ela. Innocence. Innocence. Eu amo essa música. Innocence é de qual disco? É do The Best Damn Thing. Do The Best Damn Thing. Boa. É aquela no piano. Não, essa é When You're Gone. Eu até tinha aprendido. Inocência é muito boa. Eu lembro que eu escutava muito a versão que ela fez no The Roxy Theater. Que inclusive meu sonho é tocar nesse lugar. Por causa disso. E aí ela fez uma versão muito linda de Innocence. This innocence is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Essa música é muito linda. Maravilhoso. E bom que você já falou mais um sonho, porque pelo jeito tá dando certo, gente. Vamos Eu tenho que começar a falar, a gente começar tem que a falar, falar, porque o começar a universo soltar mais. escuta e começa a providenciar as coisas. Melhor ao vivo da Avril. Agora você... Live at Budokan, eu gosto muito. Eu gosto muito desse. E o que eu era viciada, que é aquele no Japão que ela fez. Esse eu não vi. Ela tava loira, era o DVD que ela fez, eu acho que era The Under My Skin. E ela tinha feito aquela música Slipped Away pro vô dela. Sim. E aí ela tocava... Eu achava muito incrível. Então eu acho que Live at Budokan,
Mas os que eu mais gostava eram os acústicos que ela fazia do AOL, que ela... Porque eu aprendi a tocar violão assim, eu colocava os vídeos dela e ficava imitando os dedinhos dela. Daí ou ela ainda massa. Do AOL, ela tinha as Things I'll Never Say, aqueles ao vivos bem... Que ela ia toda sem maquiagem, sem nada, só com o Evan O tocando estudiozão, violão. aham. Esses aí, pra mim, são, assim, icônicos. Mas ao vivo com banda, eu gosto muito do Live at Budokan. Eu piro muito. Massa. Melhor melodia. Putz, melhor melodia? Eu piro muito em... Nossa, tem muitas, hein? É toda uma discografia. Mas a melhor melodia... Momento de tensão no estúdio, gente. Eu gosto muito de My Happy quando ela faz... É que eu tenho a imagem do clipe na minha cabeça, que ela fala... You have your dumb friends. I know what they say. They tell you I'm difficult, but so are they. But they don't know me. They don't know you. Do they know me? Do they even know you? All the things you had from me. Essa melodia eu gosto muito. Maravilhoso. Eu nem perguntar, mas você fala tanto de clipe. Qual é o melhor clipe dela? Eu gosto muito desses últimos que ela fez com... Qual que é o nome da música, gente? Que ela fez com o Travis agora por último, eu gosto muito, porque eu acho que é uma estética... Eu sempre tive alguns problemas esteticamente com algumas coisas que não batiam, assim. Mas... Eu amo o clipe de Losing Grip. O clipe de I'm With You. O clipe de I'm With You é o melhor clipe dela. O clipe de I'm With You, clássico. Quem não viu, por favor. Nossa, o clipe de I'm With You é clássico, eu piro muito. Eu acho muito engraçadinho o de Girlfriend também. E eu gosto de When You're Gone, porque tem uma historinha também, eu gosto. Mas eu acho que o meu favorito... Don't Tell Me. Don't Tell Me. Don't Tell Me é o meu favorito. Don't Tell Me é o favorito. Don't Tell Me é o favorito. Don't Tell Me, Don't Tell Me, É Don't isso, Tell Me. resolvido. Música de festa. Girlfriend. Girlfriend. Eu não amo muito, confesso. Mas é uma música boa pra festar, né? É boa. Desculpa, galera. E uma música pra chorar? Pra chorar... Pra chorar tem algumas, né, gente? Pra chorar eu vou falar Slipped Away ou Tomorrow. Pra chorar tem algumas. Eu olhei aqui o estúdio todo falando sim, tem. Tomorrow... Eu vou escolher Tomorrow porque eu lembro de uma live que ela descobriu na hora que o vô dela tinha falecido. E ela fez a música chorando. E depois ela escreveu Slipped Away pro avô dela. Então essas duas músicas, Tomorrow e Slipped Away, são as duas músicas que eu acho que mais me fez chorar. Da Avril, assim. Sim, bom. Pesado. Se você pudesse perguntar qualquer coisa pra Avril Lavigne, o que você perguntaria? Já que não deu pra perguntar no show, Dona Avril. Se eu pudesse perguntar... Sim. Eu não sei se eu perguntaria alguma coisa. Eu pensei muito nisso. Se eu tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com ela, o que eu falaria? E a única coisa que eu pensava em falar era, tipo, thank you. Tipo assim, obrigada por ter batido o pé pra ser quem você de fato é. Porque isso me ajuda muito no sentido de eu bater o pé e até ser considerada chata às vezes. E por simplesmente falar, gente, eu não vou me negar. Porque até vi uma frase de alguém esses dias, não sei quem falou. Se alguém souber de quem é essa frase, bota aí. Que é o preço pra agradar os outros é negar a si mesmo. E ela não tinha esse mindset. Nunca teve. E isso conseguiu diferenciar ela de todo mundo e transformar ela a longo prazo numa lenda viva. Que eu acho que aqui no Brasil quem fez isso é a Pitty. Que também não deitava pra ninguém. Não deitava pra rádio, não deitava pra programa de TV. Tem que tirar a guitarra. Tem o cara... Caramba, eu não vou tirar a guitarra. Se você quiser tocar minha música, vai tocar a guitarra. E aí tinham que tocar porque a galera tava pedindo. Então, esses movimentos de dentro pra fora... Que acontece muito no underground, que é tipo... Que a pessoa não deita, não se dobra, não aperta a mão do diabo, vamos dizer assim. E consegue despontar e é a pessoa mais diferente de todo o rolê. Então isso... Eu ia só agradecer. Falei, obrigada por ter batido o pé e feito o que você de fato queria fazer. Gente, maravilhoso. Isso mudou a vida de todo mundo. Claro. Não, e é isso. Ela e a Pitty, super contemporâneas, ali representando mesmo aquele tempo, né? Anseio daquele tempo. E hoje, até hoje, a gente não tem... Fala depois de Rita Lee, o que você fala é de Pitty aqui no rock no Brasil. Sim. Então, vamos aumentar essa lista aí, galerinha. Vamos lá, mulheres do rock. Venham, mulheres. Total. E, por último, se você pudesse fazer um feat com a Avril, qual feat você faria? Eu faria uma música que eu já até escrevi já há um tempo. E aí vocês vão ouvir na hora que acontecer.
Ok! A gente Amém, glória a Deus, A amém, gente tem um aleluia. spoiler aqui, não quer dar um spoiler pra gente, não quer cantar pra gente. Não, porque na real, eu comecei a escrever em inglês, então eu tenho Uhum. muita facilidade com escrever em inglês. Eu comecei na composição escrevendo em inglês. Entendi. Então tem várias musiquinhas que eu fiz, assim, que eu falo, nossa, ia ser da hora se a cantar essa música comigo. Que eu fico sonhando em casa, assim, sabe? Mas depois que aconteceu esse negócio do show, eu fico, vou sonhar mesmo. Vou falar, vão me chamar de louca, aí da próxima vez vão me ver lá com a música com ela no Spotify. Eu até que fico falando assim, quando eu fui mudar meu nome artístico pra Dai Lims, de fato, porque era só Dai, né, nas plataformas. Sim. Todo mundo me conhecia como Dai Lims, só que eu fiquei pensando, deixa eu ver como é que fica em inglês. Aí eu ficava assim, Avril Lavigne featuring Dai Lims. Aí eu ficava, that's cool. Aí eu ficava, eu juro, isso é mais de um ano atrás. Eu pensei, fica legal, então acho que eu gostei. Dai Lims. Ela ia falar como? Hi, I'm Dai Lims. Aí eu achei legal e falei, quem sabe uma hora não acontece. Gente, ela é mais fã do que a gente imaginou que ela seria, inclusive. Eu penso nela até quando eu estou sozinha. Total. Bom, eu ia falar pra você cantar esse feat com a gente, mas tem alguma dela que você ia querer cantar? Com ela? É. É difícil, porque essa menina, ela tem uma música muito aguda. E aí eu quase nunca consigo... Eu tenho que diminuir 50 tons pra poder cantar as músicas dela. Mas eu acho que eu ia querer cantar... Eu ia amar cantar My Happy Ending com ela. Canta um pouquinho pra gente. So much for my happy ending. Oh, so much for my happy ending. Aí eu tenho que cantar aquela parte lá. You've got your dumb friends, I know what they say. They tell you I'm difficult, but so are they. But they don't know me, do they even know you? All the things you hide from me, all the shit that you do. You were all the things I thought I knew, and I thought that we could be. You were everything that I want. Vocês não sabem? You were, não. Então é isso, mas é isso, galerinha. Tô até Gente, suando aqui, ó. Maravilhoso. Eu vou bater uma palminha aqui. Vamos lá. Avril. Maravilhoso. Dai. Aí só um adendo, galera. É Avril Lavigne ou Avril Lavigne e não Avril Lavigne. Eu tinha essa luta constantemente com todo mundo. Quando eu era criança, eu falava, gente, não é Avril, é Avril ou Avril. Pega no ouvido do fã, né? Nossa, quando fala Avril, eu fico assim... Vai abrir pra Avril, não. Vou abrir pra Avril. Maravilhoso. Bom, gente, depois dessa não tem nem mais o que dizer. Só agradecer a Dai por ter vindo aqui, aberto essa história de sonho mesmo, de sonho de fã. E eu queria saber, agora, nesse finalzinho, antes só de arrematar, o que Dai Lims está aprontando por aí, o que a gente vai ver seu em breve. Menino, se você pegar meu bloco de notas, você vai descobrir minha vida nos próximos 2 anos, eu acho. Você é super planejada? Eu comecei a ser mais nos últimos 6 meses. Eu comecei, eu sempre tive muita noção do que eu queria, mas eu não anotava tanto e tentava colocar por tópicos. Agora eu comecei a fazer isso pra realmente planejar e até pra nortear as pessoas que trabalham comigo. Sim. Porque se eu não der esse norte, vai ficar Deus dará, né? Então, tem muitos planos pra esse ano. Que eu posso adiantar é que eu fiz muito feat esse ano e foi de fato um objetivo meu, que eu não tinha tantos. E eu queria me misturar com mais artistas que eu acredito que eu goste. Então saiu música com o Ryozaki, saiu música com a Carolzinha, vai sair com a Alva agora, vai sair com o Di Ferreiro, com outras várias pessoas, Clarissa. Tô falando músicas que todo mundo já sabe, assim, que vai sair de fato. Então, tô trabalhando muito nesses feats. Sim. E eu sinto que eu demorei muito pra ter tanto feat e fazer um atrás do outro, assim, porque eu ainda... agora eu tenho muita certeza artisticamente, assim. Eu sei que eu posso me aventurar em qualquer lugar que as pessoas já entenderam quem é Dai Lims, de certa forma, sabe? Super. Assim. Então, isso me traz paz e conforto pra fazer feat com quem eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E eu queria muito ter feito isso esse ano, e é o que eu tenho feito. E pra além disso... Tem outras coisas que eu também tô planejando que eu vou chamar de dominação mundial só. Dominação mundial pela frente, gente. Amém. Maravilhoso. Você vai acompanhar tudo aqui na Rolling Stone Brasil, no nosso site da Rolling Stone Brasil, nas nossas redes sociais, porque ela vai contar tudo pra gente, à medida que ela for completando esse plano de dominação mundial. Chame sempre. Dai, pra quem quiser te acompanhar, como é que faz? Todas as minhas redes sociais são Dai Lims, DAYLIMNS. É isso.
todas. Pra no Spotify também tá do mesmo jeito, pra você me ouvir e me consumir. Se você ficou impactado com essa história, se você se sentiu inspirado com essa história, vai escutar meu disco, Bem-vindo ao Clube, que é literalmente sobre isso. E você sabendo disso e depois de escutar o disco, você vai ficar ainda mais inspirado. Então, me ouça, me consuma, que a gente tá junto nessa. E eu sou o Dudu Vale e semana que vem tem mais Quem é Seu Ídolo aqui na Rolling Stone Brasil. Valeu, Dai, obrigado. Isso aí. Muito obrigada. Tchau, tamo tchau, junto. gente. Bye, bye.